As paz, irmãos. Amém? Hoje está acontecendo algo extraordinário. Em virtude de uma necessidade, as crianças elas estão no mesmo lugar. Eu acho que estão na sala do maternal. Maternal e berçário estão todas juntas. Qual o espaço, pastor, que elas estão? Todas elas estão no maternal. Então, quando você for lá buscar seu filho, sua filha, é lá no maternal, tá bom? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. A leitura é um pouco extensa. Vamos ficar de pé. A bem da verdade, você pode até acompanhar aqui. É a força do hábito, né? Eu não sei se eu pedi para você abrir. Só falei Gênesis, capítulo 5. Porque aqui a gente está na mesma tradução aqui da que eu vou ler. Nós iremos do 3 ao 30. Gênesis, capítulo 5, do 3 ao 30. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Isso aqui é trava-língua, tá? Calma, tenha paciência, calma, acontece. Tem até uma criança que me corrigiu, eu ouvi, hein? Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 105 anos, gerou 165 anos, por conta do Maalalel. Viveu 65 anos, gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, ou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, 69 anos e morreu. Esses óculos. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor o amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Usa-me nessa hora e eu te darei a glória. Que ninguém, nem aqui nesse espaço, nem onde essa mensagem chegar, escape a ela, Pai. Que o teu amor seja revelado nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Tem algumas partes da Bíblia que são, de fato, um desafio, não apenas de interpretação, como de leitura. Mas toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada. As genealogias, elas acabam passando muito rápido, porque, primeiro, vocês viram o meu desafio de ler aqui com os irmãos. Vocês viram o meu desafio de ler aqui com os irmãos. E segundo, que gerou fulano, que gerou cicrano, que gerou Bertrano. E aparentemente não tem uma mensagem ali, mas tem. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa genealogia. Essa palavra ela não é inédita, eu devo ter pregado há uns 12 anos, e eu achei oportuno, sobretudo porque nós estamos falando sobre de volta ao primeiro amor. E para nós retornarmos ao primeiro amor, a gente precisa entender que voz era aquela que a gente escutava durante o primeiro amor. Então não é nada inédito, é óbvio que o Oldson de hoje é um Oldson diferente, de 12 anos, então a gente tem outros olhares, nós temos outros olhares, e a gente vai ampliar um pouco mais, mas não é nada inédito. Cada pessoa aqui, dessa palavra das Escrituras, ela teve um papel muito relevante para o bem e para o mal nesse início. A palavra Gênesis significa início, começo. E o livro de Gênesis fala de muitos inícios, de princípios. Mas, irmãos, todo princípio, sem exceção, trará um fim. Todo princípio trará um fim. Se eu tenho um princípio que eu não sei qual é o fim, esse princípio está equivocado. Por exemplo, cuidar da saúde é um princípio. Qual é o fim pretendido em cuidar da saúde? É ter uma vida saudável. É não sofrer de doenças, de síndrome metabólica, que está muito relacionado, na maioria das vezes, com a falta de cuidado com o que a gente come, com o sedentarismo e por aí vai. Ele é muito estudioso. Qual é o princípio? Aprender. Então, quando a gente percebe os princípios, eles precisam necessariamente trazer um fim. A gente vê, por exemplo, no livro de Gênesis, embora seja no Antigo Testamento, o plano da salvação. Quando a Bíblia fala que Deus disse que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, nós estamos falando de um fim que acontece na cruz do Calvário. E que por isso nós estamos aqui. Então, não perca isso de vista. A Bíblia tem tesouros que quem fica na sua superfície já vai ser abençoado. Agora, quem deseja meditar, estudar, essa pessoa ela será
profundamente abençoada. É por isso que a Bíblia fala sobre ela mesma. A Bíblia nunca falou para a gente ler apenas, mas é meditar. E na sua lei medita de dia e de noite, porque quando a gente fizer isso, nós seremos como árvore plantada junto à beira de riacho, cujo o fruto dá na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Então é meditar. E eu quero meditar nessa manhã aqui com relação ao nome dessas pessoas envolvidas na genealogia. E a primeira pessoa na genealogia se chama Adão. O significado de Adão significa humanidade, feito da terra. Toda a humanidade estava em Adão. É por isso, irmãos, que Adão não era o nome do macho, do homem. Adão era o nome do casal. E está na Bíblia. Gênesis capítulo 5 mesmo, verso 2 diz: macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Lhes deu o nome de Adão. Na tua Bíblia, talvez, lhes deu o nome de homem, lhes deu o nome de ser humano, que é Adão. O nome Eva vem a partir da queda. Deus, ele cria todas as coisas, mas não deu nome para nada. A exceção é o homem. Por que Deus deu nome para tudo? Ou melhor, Deus criou tudo e não deu nome para nada? Porque quem deveria governar era o homem. E dar nome significa ter autoridade sobre. Por isso que Deus cria tudo, mas entrega ao homem o dever de dar o nome para todas as coisas, porque quem iria governar seria ele. E por isso que quando há a queda, o homem passa a dominar sobre a mulher e imediatamente ele escolhe o nome para a mulher, porque a partir daquele momento ele iria dominar sobre a mulher. Fruto do pecado e não do plano original de Deus. A gente trabalha muito isso com as emoções. Eu sei o que eu estou sentindo, mas eu não sei o que é. A gente precisa dar nome para o que a gente está sentindo. Esse é o primeiro passo para a gente elaborar, reelaborar, dominar, governar o que a gente está sentindo. Enquanto eu não chamo pelo nome, não há a menor possibilidade de eu exercer governo. Dar nome implica necessariamente em autoridade. Dê nome às coisas. Olha, eu estou passando por um problema X, Y, Z. Ah, o diabo se levantou? Não, às vezes foi a nossa falta de responsabilidade. Às vezes foi o nosso descontrole. Às vezes foram decisões equivocadas que nos levaram a essa situação e eu preciso sair dela, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é dar um nome para isso e entender qual é a responsabilidade que eu tenho diante dessa questão. Enquanto eu fujo, essa situação ela continua me governando. Deus cria o homem, o casal, e dá o nome de Adão, humanidade, feito da terra, terra vermelha. E esse ser humano, ele que é criado por Deus, ele acaba pecando. E por causa do pecado, nós vamos ver uma grande tragédia, que é o afastamento do homem e de seu Criador. Tem gente que diz assim: olha, Oldson, se eu estivesse lá, não teria comido do fruto. Você não entendeu. Você estava lá e você comeu do fruto. Porque todos nós saímos de Adão. E se todos nós viemos de Adão, nós já estávamos nele. E quando ele come, a gente come também. É por isso que todos pecaram junto de Adão. E por isso estamos afastados da glória de Deus. Por um homem, o pecado entra no mundo, e por outro homem, o pecado
é perdoado. Esse é o princípio. É o princípio do corpo, da coletividade. Se a gente pensa na individualidade, esse pensamento ele surgiu no inferno. Toda espiritualidade que te isola não nasceu de Deus. Aquela espiritualidade tibetana, monástica, em que as pessoas se isolam. E aqui eu digo com todo o respeito e todo o carinho. Cada qual vai utilizar sua lente como referência de interpretação de mundo e de espiritualidade. Mas, segundo as Escrituras, segundo o Evangelho do Reino, toda espiritualidade que te isola, ela não nasceu no céu. Até quando Jesus ia se afastar para orar, ele levava os 12, depois ele levava os 3 e deixava os 3 próximos para ele ir. Mas tinha os amigos dele ali próximo. O segundo nome que a gente vê é o Sete, que significa colocado, estabelecido, substituto. Em Gênesis capítulo 4, a gente vai ver Eva dizendo, Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel. Eva diz, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Então, Sete é Deus gerando um recomeço. É Deus interferindo na história para que o seu nome seja glorificado. Como é de conhecimento da maioria de vocês, o primeiro homicídio ocorre quando Caim mata Abel. E curiosamente o nome Sete vem estabelecido, substituto, colocado. E Eva diz que Deus concedeu outro descendente em lugar de Abel. Às vezes nós chegamos no momento da nossa vida em que a gente acha que tudo acabou, em que a gente acha que não tem mais jeito, em que a gente imagina que todas as nossas decisões, todas as nossas opções, tudo aquilo que a gente fez, o produto de todo o nosso esforço, ele resultou em nada, ele resultou em terra devastada, ele resultou em insucesso, ele resulta em morte, ele resulta em algo que não é bom, e ele me isola, ele me deixa triste. Que vida é essa que eu construí até esse momento? Mas eu acho lindo quando Deus, ele concede Sete para a Eva, para o casal, e a Eva diz, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porque eu fico imaginando que a morte era algo inédito, e quando, por acaso, aquele casal percebe que o seu filho mata outro filho, a culpa, e aqui é uma livre interpretação daquilo que eu imagino que deva ter acontecido, de Eva falar para o Adão, Adão, isso é resultado da nossa desobediência, Adão. E Adão chorando, dizendo, o que nós iremos fazer? Será que a nossa vida será condenada de tristeza em tristeza? Será que a nossa vida será de morte em morte? Será que a nossa vida será de perda em perda? E aí vem o Senhor e faz com que ela gere. E o nome daquele bebê é Sete, substituto, estabelecido. Talvez você esteja num quadro parecido com o desse casal. Mas o que a genealogia aponta para mim é o seguinte: é Deus quem dá a última palavra. É Deus quem costura. É Deus quem tece esse tapete. Talvez você esteja aí triste, abatido. Mas Deus tem um caminho para você de redenção. Deus tem um caminho para você de cura. A despeito de todo esse tempo de morte, Deus tem um caminho de nascimento. Deus tem um caminho de regeneração. Deus tem um caminho de graça e de misericórdia. Se você se sente abatido aqui nessa manhã, não desista. Porque o nosso Deus
é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Após o nascimento de Sete, nós veremos Enos. E Enos significa homem frágil, mortal. Esse nome está ligado à fraqueza humana. Não por acaso, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, que é nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Isso é incrível, porque quando a humanidade percebe a sua fraqueza, a sua finitude, ela se volta para Deus. Muitas vezes a gente imagina que, quando a gente vai ler e diz Enos, e é nesse momento que a humanidade começa a invocar o nome do Senhor, parece que alguém teve um insight. Não. Segundo o que eu vejo pela tradução e pelo sentido desse nome, o ser humano ele começa a perceber que ele é frágil, começa a sofrer de doenças, começa a sofrer de cansaço. E naquele momento esse homem, esse ser humano, relativamente novo na face da terra, em que ele começa a contar os seus dias e começa a perceber que ele vai morrendo, vai envelhecendo. Eu tenho uma teoria, que é minha. Eu penso que antes do pecado eles não contavam a idade. É o que eu penso. Porque para mim só faz sentido contar a idade quando fazer aniversário é algo especial. E fazer aniversário só é especial em um contexto em que a morte está presente. Porque o aniversário, em última análise, é a vitória sobre a morte naquele tempo. Mais um ano de vida, mais um ano de vitória sobre a morte. E para um ser imortal, para mim não faz sentido ficar contando os anos. Quantos anos você tem? 4.877. Para mim não faz sentido. Quando esse homem peca, para mim, tá? A Bíblia não diz isso. Tá bom? Livre interpretação da teologia sistemática do Oldson. Quando esse ser humano ele começa a contar os anos e começa a perceber que ele vai passando, que o tempo ele tem uma ação sobre ele, esse tempo ele vai degradando, vai envelhecendo, esse homem ele percebe a sua finitude, ele começa a invocar Deus, porque ele entende que ele não é o suficiente, ele entende que ele é dependente de Deus. E o nome Enos significa homem frágil, mortal. Às vezes você está aí na sua vida e o teu maior inimigo não é a desgraça no sentido de evento, não no sentido da palavra desgraça, que é a ausência de graça, mas diante de algumas tragédias, diante de algumas questões que acontecem na nossa vida, a gente acaba chamando de desgraça. E o que para mim é completamente paradoxal. Às vezes, o maior sentido da graça é justamente acontecer uma tragédia para que a gente se volte para a graça. Aquilo que a gente observa como Deus falando assim, você vai ter de arar a terra com muito sofrimento, cardos, espinhos, e a gente acha que isso foi a maldição, na verdade isso foi o maior sentido da graça. Porque um homem, escravo do pecado, sem o sofrimento, ele não vai buscar Deus. Ele é um homem destinado a ir para o inferno. E às vezes aquilo que a gente reputa como sendo o pior momento da nossa vida é o melhor momento da nossa vida. Porque é o momento em que a gente busca Deus, é o momento que a gente está quebrantado diante de Deus. E o pior momento da nossa vida é justamente o melhor momento da nossa vida. Em que a gente está com muito dinheiro, em que as coisas estão muito bem, em que está todo mundo bem, mas a gente se afasta de Deus. O homem, ele não sabe lidar com o sucesso. Todo sucesso tem um risco potencial de nos afastar do Senhor. Não é quando tudo vai mal que está perigoso. É quando tudo vai bem. O Davi,
ele se afasta de Deus, ele comete aquele ato hediondo de induzir a morte de um amigo, de adulterar com a mulher do amigo, era quando tudo estava bem, tudo estava muito tranquilo. Então, às vezes, Deus permite que alguns dramas, algumas dores nos abata justamente para nos corrigir, para nos trazer para a rota. A gente precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que nos cativa pode se tornar um cativeiro. Às vezes, a gente deseja tanto uma coisa, quando a gente conquista essa coisa, a gente acaba se tornando prisioneiro. A intensidade com a qual a gente deseja algo pode nos afastar do Senhor. E aquilo que eu penso que eu possuo, acaba me possuindo e eu sendo escravo daquilo. Aquilo que nos cativa pode se tornar um cativeiro. E aí tem uma letra de uma canção muito legal dos Arrais que diz: me dê apenas a medida. É óbvio que eu não vou cantar, tá bom? Eu não vou cantar. Mas diz assim: me dê o que eu preciso e nem um pouco mais, me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Dá um medo de cantar essa canção. Porque a canção é ruim? Não, a canção é ótima, eu que sou ruim. Tem algumas canções que eu ainda não tenho coragem de cantar. Ainda não tenho coragem de cantar. Eu peço a Deus força. Tinha umas ótimas, né, antigamente, né, me joga na mirra ardente. Outro dia pingou um pouco de óleo no meu dedo enquanto eu estava fritando um bife. Falei, meu Deus. Às vezes nós somos muita alma e a gente nem se dá conta de que a gente está pecando quando a gente canta. Porque a gente aprendeu a cantar, a melodia é bonita, mas a gente não entende o que a gente está cantando, nem a profundidade, nem o comprometimento daquilo que a gente está cantando. Deus sabe que eu preciso de muita conversão. Deus sabe que eu sou como um pobre, cego, nu, um miserável pecador. Deus sabe quanto lixo existe dentro de mim. E se eu não te decepcionei, tenha paciência, esse dia vai chegar. Quanto mais eu olho para mim, mais eu me apaixono pelo Senhor. Mais eu amo o Senhor, porque Ele é capaz de amar um ser humano como eu. Mas quando está tudo bem, a gente acha que a gente se tornou Deus. E é o que aconteceu aqui, o inverso com essa turma, quando Enos nasceu. Enos nasce. E o povo começa a invocar o Senhor, porque se dá conta da sua fragilidade. Depois de Enos vem Quenã, ou Cainã. Depois que a gente percebe o Enos como sendo frágil, quando eles começam a invocar o Senhor, acontece algo em seguida. Eles começam a invocar o Senhor, o sentido do nome de Enos é frágil, limitado, e algo acontece quando eles começam a invocar o Senhor, a sua vida começa a melhorar, eles começam a ter uma nova perspectiva, Deus começa a guiá-los, essa relação com Deus melhora a vida de qualquer ser humano. Não por acaso o nome Quenã, Cainã significa possessão, aquisição.
E eles começam a prosperar. Eles começam a construir novas cidades. Esse ser humano, ele começa a encontrar soluções para os problemas que se tinha. A percepção de Deus é como voltar para o seu habitat natural, e a vida, ela começa a ter um novo colorido. E é exatamente isso que acontece. Diante de um drama, diante de uma tragédia, a gente corre para Deus, e Deus, Ele pega aquela perda que é impossível traduzir em palavras humanas, e de maneira inexplicável a dor da perda, da tragédia, daquilo que se tinha, do luto, Deus começa a mudar aquele sabor amargo por um sabor adocicado, levemente adocicado, pela certeza de que Ele é soberano e de que nada, absolutamente nada, pega Deus de surpresa. E que no final de tudo, o seu nome será glorificado. Existe um lugar de pacificação na soberania de Deus. Existe um lugar de paz na soberania de Deus. A grande questão, irmãos, é que nós vivemos o mundo e a vida como se nós fôssemos viver a eternidade nessa terra. E nós não iremos viver a eternidade nessa terra. Mas fazemos planos como se fosse. Construímos valores como se fosse. Vivemos uma vida individual como se fosse. Depois que é gerado Quenã, ou Cainã, é aqui que a coisa complica, né? Gerado Maalalel, que significa louvor de Deus, ou Deus seja louvado. É o primeiro nome teocêntrico. É o primeiro nome teocêntrico. Quando as pessoas elas buscam a Deus, louvar ao Senhor é apenas uma consequência. Buscar e louvar são duas coisas distintas, mas complementares. Eu busco ao Senhor quando eu estou muito angustiado. E eu louvo ao Senhor enquanto eu vou buscando a Deus. A vida, ela só faz sentido quando a minha vida é uma expressão de louvor a Deus. Quer encontrar sentido para a vida? Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. A gente vê, por exemplo, Paulo e Silas cantando e louvando a Deus enquanto estavam presos. Não é isso que aconteceu? E a gente pensa assim, esses caras eram loucos. Não é. Ou melhor, não são. Louco é a gente que diante do problema a gente murmura ao invés de louvar. Ali eles estavam mostrando o antídoto. Ali eles mostram o remédio. Quando você está sofrendo, o que você faz? Abra a boca e louve ao Senhor. Quando você está angustiando, o que você faz? Abra a boca e louve ao Senhor. Espiritualmente, isso tem um sentido. A neurociência já aponta para uma outra questão. O pensamento faz com que venha a emoção e depois vem o comportamento. Ok. Mas o sentido oposto também funciona.
Às vezes eu não estou sentindo, mas a partir da ativação comportamental, eu começo a modular alguns neurotransmissores e daqui a pouco eu não estou mais sentindo aquilo. Às vezes a gente vai precisar fazer sem sentir. Eu não estou sentindo no coração. Quem só faz o que sente é criança. Às vezes a gente faz e depois a gente sente. Primeiro a gente toma a decisão, para depois a gente sentir paz naquilo. O que o Paulo e Silas está ensinando para nós é que reclamar não ajuda em nada, muito pelo contrário. Murmurar não ajuda em nada, muito pelo contrário. Quando a gente abre a boca para adorar o Senhor, para engrandecer o seu nome, para dizer, Senhor, está muito ruim, mas eu engrandeço o teu nome, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por final se levantará em meu favor. É o primeiro passo, isso não vai resolver o teu problema. Isso não será a solução para o seu problema. Mas isso te tirará da condição de vítima para a condição de alguém que está trabalhando para sair desse buraco que muitas vezes a gente se enfia. Enquanto nós sentirmos que somos vítimas das situações, nós continuaremos lá. Mas eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque isso, eu sou assim porque aquilo. Basta. Chega. Enquanto você ficar nesse lugar, nada irá mudar. Você precisa entender quem você é. Parar de se comportar como vítima das circunstâncias. Dar nome para o que você está passando. Minha vida não foi boa. Minha mãe, meu pai. Sim. Mas o que a gente vai fazer a partir daí? Qual é a postura que a gente vai adotar? Porque enquanto eu ficar reclamando das coisas que não me aconteceram, eu não dou um passo em direção para as coisas que eu gostaria que acontecessem. Enquanto eu fico parado na minha dor, eu não caminho em direção à alegria. A dor tem o poder de nos tornar idólatras. Eu acordo pensando na minha dor, tomo café pensando na dor. Saúde. Eu estava a coach lá do CrossFit quebrou o dedinho lá, o dedo mindinho, já falei isso com vocês. E aí ela não ia para uns determinados lugares. O interessante é que ela começou, não tem jeito, né? Vai mancando. A dor que ela estava sentindo no dedinho determinava como ela iria andar, quais lugares que ela iria ir e com quem ela ia se relacionar. Ela comentou assim: Hudson, ontem teve uma festa de criança, eu preferi não ir, porque parece que a pessoa ela mira no dedinho. Vai ter criança correndo. Não. Você acha que é apenas para dor física? A pastora está nessa situação, a gente vai falar com ela, não, ai meu braço. Com medo de que alguém toque no braço. Uma encravada. Só que isso não é apenas dor física. As dores que a gente carrega com a gente determinam a maneira como a gente anda. Determina quais lugares que a gente ocupa e com quem a gente se relaciona. E a tua vida poderia ser outra vida se você escolhesse parar de olhar para a sua dor e olhar para onde Deus quer que você olhe. Enquanto você ficar idolatrando a tua dor, por que é idolatria? É colocar algo no centro da minha vida. Eu acordo pensando nisso,
tomo café pensando nisso, almoço pensando nisso, passo a tarde pensando nisso, me relaciono com as pessoas pensando nisso, vou dormir pensando nisso e sonho com isso. Ah, mas falando assim, você pensa que é fácil? Não, eu tenho certeza que não é. Mas continuar na situação que você se encontra não vai ajudar absolutamente nada. Mas pastor, como é que eu faço? Geralmente as dores que a gente tem é de perdão não liberado. Perdoe. Eu não sinto no coração de perdoar. Nem eu. Nem eu. Adoro uma vingança. Vingança é muito bom, porque a vingança, ela alimenta a nossa carnalidade. Mas um dia eu descobri que a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Você está rindo? Existe um princípio bíblico incrível por trás dessa frase. A vingança nunca é plena, ou seja, você não vai sentir plenitude na vingança. Você vai desejar muito a vingança. Quando a gente tem contato com pessoas que mataram outras pessoas para se vingar de algum ente querido que morreu, uma pessoa mata alguém da família, outra pessoa vai lá e mata a pessoa que matou. Quando a gente tem contato com essa gente, a gente percebe que elas continuam sofrendo. E mais, porque a sua esperança era dar cabo da vida dele e ter a sua dor aplacada. Hoje, ele deu cabo da vida dele e a frustração da dor continuar ali só aumenta e potencializa a dor. Então a vingança nunca é plena. O que acontece? Vai matando a alma, vai envenenando. Como é que a gente se livra disso? Perdão. Como é que eu começo? Olhando para o espelho, dizendo: eu perdoo fulano. E no outro dia, eu perdoo fulano. E no outro dia, também. E no outro dia, também. Todos os dias, algumas vezes ao dia. Isso me faz lembrar no regime militar, 2 homens, eles sofreram tortura e depois eles foram libertos. E lá para o ano de 2000 alguma coisa, anos depois, um encontra o outro, lá em Copacabana, num restaurante. E aí eles vão conversando. Aí um deles pergunta assim: e aí, conseguiu perdoar quem te torturou? Falou: nunca. Como perdoar? Quebraram minhas pernas, deram um choque, me afastaram da minha família. Eu nunca vou perdoar meus torturadores. Nunca. E aí o outro virou e falou: tem uma péssima notícia para você. Falou: qual? Eles continuam te torturando. Não perdoar é você prolongar a ofensa, a ferida, a tortura, a afronta, a violência, o abuso. Eu não perdoo por causa do outro. O outro sequer precisa se arrepender, eu perdoo por minha causa. Eu não quero mais continuar sendo torturado. Depois que Maalalel, obrigado, Senhor, passamos dele, ele gera Jared. E aqui tem uma questão muito interessante. Se por um lado Maalalel
ele significa louvor de Deus, ou Deus seja louvado. Jared significa descida. Por algum motivo, veja a construção que a gente foi fazendo aqui. A gente tem o humano, a gente tem o estabelecido, a gente tem o mortal, o finito, e a gente tem, por causa disso, aquele que começa a invocar o nome do Senhor. Por conta disso e desdobramento dessa questão, a gente tem as pessoas tentando se firmar, conquistando, tem gente louvando a Deus, mas nesse sentido, a gente percebe a descida. E é aqui que o gênero humano começa a degradar. Aqui a coisa, a imoralidade, o afastamento, tudo aquilo que foi conquistado se perde. Jared, para muitos intérpretes, associam esse nome à queda moral da humanidade. E aqui é muito interessante, por quê? Porque a relação com Deus, ela não se sustenta pelo que nós vivemos. Vamos lá, estou casado, muito bem casado, há 20 anos. Eu não posso descuidar da minha esposa, justificando que no 5º ano de casado, eu dei flores para ela. Ela nem gostou das flores, nem gosta de flores. Mas gosta de bombom. Né? Eu não posso justificar o meu esfriamento pelo que eu vivi com ela. Tá bom, você já fez isso um dia, mas e agora? Você está negligenciando o casamento? Faz sentido, irmãos? Eu não ter tempo para minha esposa, eu colocar algumas coisas como prioridade e ela não faz parte disso. E ela vem reclamar comigo, eu digo, não, mas olha só, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Faz sentido? Não faz sentido. Porque uma relação, ela é conquistada e ela melhor, a relação, a manutenção da relação saudável, ela acontece no nosso cotidiano. É dia após dia. É igual tomar banho. Tomei banho hoje. Isso significa que eu estou livre do banho amanhã? Ou mais tarde? Não. É todos os dias. Se eu paro de tomar banho, o que vai acontecer? Em última análise, tá? Eu sei que vai ficar mal cheiroso, um monte de coisa. Mas eu vou ficar doente. Banho tem a ver com higiene, com saúde do corpo. Então eu preciso tomar banho todo dia. E eu preciso ter essa relação com a minha esposa todos os dias. Agora a coisa começa a ficar interessante. Tem muita gente que vive num tempo de relacionamento com Deus do passado. E aí tem gente que diz assim, mas no meu tempo... Você só está livre para dizer no seu tempo depois que você morrer. Se você está vivo, o seu tempo é hoje. Mas eu já fiz aquilo outro. Deixe de ser idólatra de memórias. A unção de ontem não serve para hoje. O que foi realizado e feito no passado, está no passado, glória a Deus, que bom que você viveu, mas e hoje? O que é que você está vivendo? Quais são as experiências que você tem tido? Que tipo de relacionamento você construiu com Deus e tem construído? Porque o que acontece é o seguinte, a gente pode ser identificado como nascidos de Deus, a gente pode ser estabelecido, a gente pode entender que é frágil e mortal, a gente pode ter aquisição, ter possessão, ter autoridade confirmada, a gente pode louvar a Deus, engrandecer o Senhor, mas se isso não fizer parte do nosso cotidiano, em algum momento vai haver a degradação moral. Em algum momento a gente vai se afastar de Deus. Em algum momento a gente vai se afastar daquele que tanto nos ama.
Não existe neutralidade no mundo espiritual, irmãos. Ou a gente está com Deus ou a gente está com o diabo. Não existe neutralidade. Não existe. Aquele que está limpo, se limpa ainda mais. E aquele que está sujo, ele vai se sujar ainda mais. Depois de Jared, vem Enoque. E Enoque significa dedicado, consagrado, iniciado. E a Bíblia fala tão pouco sobre Enoque, mas o pouco que fala, ela diz tudo que a gente precisa saber. E Enoque andou com Deus. E ele não conheceu a morte. Ele foi arrebatado. Ele não experimenta a morte. Sabe por que isso aqui é profundo? Porque Jared, um mundo caído, um mundo moralmente reprovável, surge um farol. Surge alguém diferente, que vai contra a cultura daquele lugar. Essa mensagem ela é fortíssima. Porque, para pensar no seguinte, existe uma parte da ciência que é a epigenética. A epigenética vai falar como o ambiente ele pode nos atravessar sendo mais forte até que a genética. Espiritualmente falando, a epigenética e a genética são quebradas pelo poder de Deus. Porque num mundo caído e completamente caído, que Enoque tinha de tudo para repetir, e que a gente tem aí alguns teóricos, como Emily Durkheim, que vai dizer que a sociedade precede o indivíduo, todo indivíduo ele nasce numa sociedade, e essa sociedade escolhe um papel para ele. A sociedade aqui já havia escolhido o papel de Enoque, mas ele se recusa. Ele quis andar com Deus. Não dá para nós responsabilizarmos as circunstâncias que nos cercam pelas decisões equivocadas que a gente toma. O mundo que você vive explica, mas não justifica. Isso não é fácil. É luta, é sangrar muitas vezes, é chorar, é se decepcionar. Sim, é. Mas se nós escolhermos andar com Deus, algo incrível vai acontecer. Aqui é a primeira demonstração do poder de Deus sobre a morte. Até então, a morte era uma certeza líquida e certa. Enoque, em Deus, subverteu isso. Ele não morre. E por que ele não morre? Porque ele começou a andar com Deus. Isso é lindo e maravilhoso. Para pensar com casais. Quando um casal está casado há muito tempo, acontecem umas coisas que parecem até bruxaria. Eu estar pensando na música e aí a minha esposa vai começar a cantarolar a música. Eu estar pensando no assunto e ela começa a puxar o assunto. Sabe qual é interessante? O interessante é que algumas expressões eu aprendi com ela. E algumas coisas ela pega de mim.
Isso significa que a gente já andou bastante tempo junto. É exatamente isso que acontece quando a gente começa a andar muito tempo com Deus. E aí vocês me deem a licença teológica. É Deus pensar numa canção e a gente começa a cantarolar. Sabe aquele louvor que de repente você está no teu coração e começa a ver aquele louvor? Eu penso assim, pode ser infantil? Talvez seja. Mas quando aquela canção ela começa a brotar no meu coração, será que é o Senhor cantarolando? Eu vou cantar para Ele. É aquela oração que brota no meu coração e eu penso, será que o Senhor está pensando nisso? E por conta disso eu estou querendo falar sobre isso? Vou falar sobre isso com Ele. Vou começar e aí começo a orar. Quem é que quer ter esse tipo de experiência, irmão? Eu quero muito. Mas isso só é possível quando a gente começar a andar com Deus. E andar com Deus significa fazer coisas estranhas nesse mundo. Se você deseja andar com Deus, você precisa parar de se preocupar com a tua reputação. Porque Deus, Ele vai começar a te levar para alguns lugares que vai te tornar ridículo. Uma das coisas que mais nos impede de andar com o Senhor é a nossa reputação e senso de ridículo. A gente parou de orar por cura. Sabe por que a gente parou de orar por cura? Porque a gente tem medo da reputação. Vá que eu declare, seja curado, em nome de Jesus e não é curado. Onde está na Bíblia que a gente deve se preocupar com reputação? E onde está na Bíblia que nós somos o responsável pela cura ou não? A Bíblia só diz, ore em nome de Jesus. Em meu nome curarão enfermos, falarão novas línguas, expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera não causará dano algum. Vocês pisarão escorpiões e serpentes. Mas nós estamos muito preocupados com a nossa reputação. Enquanto nós estivermos preocupados com a nossa reputação, a gente não vai conseguir andar com Deus. Andar na turma de Deus, né? Porque a gente não se enquadra. Mas quando a gente começar a andar com Deus, coisas estranhas vão começar a acontecer. Vão vir nomes na nossa cabeça e a gente vai começar a orar por essas pessoas. Vai começar a cantar e cantar mais vezes, porque são canções que Ele está pensando e a gente começa a cantarolar. Nós teremos novos pensamentos. Mas isso te colocará contra a cultura. Isso te colocará contra os valores mundanos. Isso colocará você em rota de colisão com esse mundo. Crente foi chamado para ser diferente, não esquisito. E esquisito é diferente de diferente. Você foi chamado para ser diferente. Tem um monte de crente sendo perseguido pelo motivo errado e achando que está tudo muito bem. Seja perseguido pelo motivo certo. Seja chacota por não adulterar, por você ser marido de uma só mulher. Seja chacota pelo fato de você guardar a sua pureza e entender que você só pode fazer sexo após o casamento. Seja chacota porque você não fica falando mal do seu chefe. Seja chacota porque você não mente. Seja chacota porque você não usa drogas. Isso é ser perseguido pelo motivo certo. A maioria de nós tem sido perseguido pelo motivo errado. Porque a gente condena o outro. Porque nós somos apressados demais em lançar o povo no inferno.
Já parou para pensar? A gente adora dizer, foi para o inferno, não foi para o inferno. Nem sabia que lá tinha porteiro. Não se ocupe com esse tipo de coisa, porque a Bíblia ela não se ocupa. Quando Jesus vai falar sobre o inferno, ele vai falar sobre o rico e o Lázaro. Qual o nome que Deus deu para quem foi para a glória? Qual o nome? Lázaro. E qual o nome que Jesus deu para quem foi para o inferno? Ele não deu nome algum. Se a Bíblia não dá nome para quem vai para o inferno, quem sou eu para dar nome para quem vai para o inferno? Não se ocupe disso. Isso não é uma atribuição nossa. E Enoque, ele foi lindo demais, porque ele tem um filho, e ele escolhe chamar o nome do filho de Matusalém, ou Metusalém, ou Metusalá, que é uma profecia, que significa, enquanto viver, não virá. Enquanto viver, não virá. E Matusalém foi o homem que mais viveu em toda a Bíblia. Sabe quando morreu Matusalém? No ano do dilúvio. Matusalém morre e o dilúvio vem. Então, o nome que que Enoque deu ao seu filho foi uma sentença profética. Enquanto viver, não virá. Isso é maravilhoso. Porque Matusalém aponta para a misericórdia de Deus. Não por acaso, foi o homem mais longevo da Bíblia. Foi quem mais viveu. Deus estica a misericórdia dele até e até. Mas o dilúvio vem. O dilúvio vem. E Matusalém, ele tem um filho e coloca o nome do filho de Lameque, que significa poderoso. E aqui a gente vê a restauração de Deus. Porque Lameque, em Gênesis capítulo 5, ele é expressado como este nos consolará do seu trabalho. Diferente da linhagem de Caim. Lameque de Caim era um homem violento, sanguinário. E Lameque, filho, Lameque, filho de Matusalém, este nos consolará com seu trabalho. É homem poderoso. E aí vem Noé, que significa descanso, alívio, consolo. Noé representa a redenção após o juízo. Vem o dilúvio. E eu estava pensando como existe as simbologias nas escrituras, né, na Bíblia. É por isso que, particularmente, seria muito bom que a gente lesse todo o Novo Testamento algumas vezes, para a gente ler o Antigo Testamento. Se você for ler a Bíblia sozinha, o que não é o caso aqui, graças a Deus nós temos muitos mestres, pastor Silfarne, pastor Márcio, pastor Cláudio, pastor Fernando, que entende sobre escatologia. Você pode. Mas quando a gente tem experiência de ler o Novo Testamento, e aí a gente vai para o Antigo Testamento, a gente começa a perceber Cristo em vários lugares. E aqui a gente vê, por exemplo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus se revelando em Matusalém e a graça de Deus se revelando na arca, onde houve salvação. E a arca era um ambiente bem interessante.
Vocês imaginam só como era a arca? Aquele monte de animal? Não devia ser o lugar mais cheiroso do mundo, né? Imagina o barulho. Porque tem animais noturnos e animais diurnos. A arca deveria ser um local muito desagradável para se passar todo aquele tempo. Presta atenção no que eu vou falar. A arca deveria ser um lugar muito desagradável para passar todo aquele momento, mas era o melhor lugar do mundo. Que só ali tinha vida. A igreja é um lugar muito desagradável em muitos momentos, mas é o melhor lugar do mundo, porque tem vida. Você não acha que durante aquele movimento todo, os tripulantes da arca não deviam reclamar um pouco? Aquela quantidade de fezes tem de recolher e jogar, tem de limpar. Acho que não reclamava? Até que ele se lembrava ou ela se lembrava do que estava acontecendo lá fora. De vez em quando a gente reclama. Até a gente entender o que está acontecendo lá fora. Eu sei que você reclama, eu sei que esse lugar não é perfeito, eu sei que tem muita coisa que precisa melhorar. Eu sei de muita coisa. Eu sei que muitas vezes não é agradável, mas é o melhor lugar do mundo. Porque aqui tem vida. A igreja representa essa grande arca. Nós temos aqui o plano de salvação, em que o homem ele peca, em que o homem ele a partir de um homicídio a sua história começa a ser redimida, em que a gente vai caminhando em direção a algumas questões, em que existem alguns percalços e alguns obstáculos, mas no final, toda a história da humanidade até aqui desemboca na arca de Noé, que é a igreja, que é a salvação, que é o lugar de vida. Não é um lugar perfeito, como eu já falei, mas é um lugar de vida. Se lá dentro estava muito ruim, do lado de fora estava muito pior. E que quem estava lá fora queria estar do lado de dentro. E muitas vezes a gente esquece como é que está do lado de dentro, do lado de fora, e a gente quer ir para fora. Tem certeza que você quer ir para fora? Tem gente aqui hoje repensando muita coisa. Será que é isso que eu devo? Será que é isso que eu não devo? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse lugar muitas vezes vai te ferir. Esse lugar muitas vezes vai te decepcionar. As pessoas aqui dentro nem sempre acertarão contigo. Mas esse é o melhor lugar do mundo. Olhe para fora o que está acontecendo lá fora. O mínimo de saúde que lá fora possa existir não se compara com a saúde que tem aqui dentro. Talvez você esteja vivendo a sua vida dentro do nome de cada uma dessas pessoas que eu citei aqui. Talvez você esteja se sentindo decepcionado, talvez você esteja com muita vontade de desistir, talvez você esteja com muita vontade de jogar tudo para o alto, talvez você esteja com vontade de sair da igreja, da comunhão dos irmãos, ou não, ou talvez você esteja vivendo o melhor momento da tua vida porque você conquistou alguma coisa, mas aí você precisa tomar cuidado, porque não é o sucesso muitas vezes, não é o fracasso muitas vezes, ou o dito fracasso que nos afasta de Deus, mas é justamente o pretenso sucesso que nos rouba a comunhão com o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida,
Você sabe. Mas independente de onde você esteja, hoje eu te convido a ser um só na arca, em que é necessário cooperação, é necessário esforço, é necessário trabalho, é necessário entender a sua importância lá dentro, para que no final todos sejam salvos. Vamos orar ao Senhor? Querido irmão, se você entende que você de repente está meio perdido em algum lugar dentro da genealogia, mas que hoje você quer voltar para a arca, representa a igreja, a noiva, o Cristo. Vem aqui à frente para a gente orar junto. Eu peço que todos fechem seus olhos. Ninguém tem autoridade para ficar de olho aberto. Todos. Esse momento de restauração. Tem alguém aqui nessa manhã que não faz parte de nenhuma igreja e hoje entende que precisa fazer uma aliança com Jesus, dizendo: eu quero abrir o meu coração para Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu quero. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Talvez você esteja afastado porque você se decepcionou com alguém, com a igreja, e você anda por vários caminhos, mas você não encontra paz. Se você quer retornar para os caminhos do Senhor, para a comunhão dos santos, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém querendo retornar para o Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. O Senhor nos faça em unidade, Pai. E a gente faça como Enoque. Que a gente ande com o Senhor. E que nem a morte seja uma questão para nós, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Em o nome de Jesus. Amém. Obrigado. Porque a gente está na mesma paleta de cores, viu? Paleta igual. Só está combinando, né? Bom dia, gente. Graça e paz mais uma vez. Para quem chegou um pouco mais tarde. Antes de encerrar o culto, quero fazer alguns pedidos. Precisamos orar, em especial hoje. Quem tiver disponibilidade para estar no sepultamento do pai do Vitor. O Vitor é filho da diaconisa Vânia. O pai do Vitor faleceu e vai ser sepultado hoje às 16 horas no cemitério Jardim da Saudade. Se alguém puder aparecer lá, eu vou estar lá, o pastor Cláudio também. Vou dar um abraço na Vânia, no Vitor. Também a gente hoje teve uma perda triste. A tia da nossa irmã Angélica faleceu também, indo para o hospital, lutando contra um câncer. Ainda vai ser anunciado o sepultamento, mas vamos orar também para a Angélica, não deve estar aí não, né? Também para a família, para que Deus traga consolo. Ainda antes de encerrar, queria chamar aqui um casal muito querido para nós, que está conosco, queria orar por eles. Queria chamar aqui à frente o pastor Flávio e a pastora Michele, por favor. Pode se aproximar aqui. Onde estão? Eles estão aí atrás? Pode se aproximar. Amém. Flávio e Michele, vem aqui rapidinho. Estão com a Júlia também, que é a menina que eles estão acolhendo também. Vou orar por eles abençoando. Muita gente nem conhece o Flávio e Michele. Vou orar por eles abençoando a vida deles. Muita gente nova não conhece o Flávio e Michele ainda. A gente vai orar abençoando a vida deles. Eles estão voltando para Minas, acho que amanhã, não é isso, Flávio? Vou orar abençoando. Pode subir aqui, por favor. Mas... tem muita gente nova na igreja. Quem não conhece o Flávio Michele? Quem não conhece ainda Flávio Michele? Muita gente não conhece, né? Vendo? Pastor Flávio e a pastora Michele são pastores da comunidade cristã Zona da Mata, lá em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira. Pastor Flávio foi um dos fundadores da nossa igreja, quando viemos da Wesleyana, né? E foi o nosso primeiro líder de missões aqui na igreja. E quando nós começamos o trabalho em Minas, o trabalho missionário, foi
orientado por ele como líder de missões na época. Nós plantamos um pequeno trabalho ali em Guiricema, no distrito de Dom Silvério, também de Vilas Boas, depois na própria cidade de Guiricema, mas há alguns anos a igreja deslocou-se para Visconde do Rio Branco, a cidade vizinha, e depois de um tempo que o trabalho foi plantado, o pastor Flávio e a pastora Michele sentiram chamados, foram ordenados ao Ministério Pastoral, enviados para Minas. Lá quantos anos já, Flávio? 17 anos eles estão pastoreando a igreja lá em Minas Gerais. A gente tinha perdido um pouco contato, conexão, nos voltamos a nos conversar esses dias e estiveram aqui no Rio para visitar a mãezinha da Michele, está enferma, e esteve com a gente aqui batendo papo, e veio participar do culto conosco hoje, uma alegria muito grande. Queria orar por eles, abençoando a vida deles. Vou dar um bom dia para a igreja, fica à vontade aí, Flávio. Graças a paz, irmãos. Muito bom ver muitos rostinhos, né, que a gente conhece há muito tempo, né? Dá uma saudade muito grande. Tá? Apesar de a gente estar em Minas Gerais, a gente assim, ama muito essa igreja, ama muito os pastores dessa igreja. E Deus possa manter, né, a nossa aliança, a nossa conexão sempre. Tá? Muito feliz de estar aqui. Bom dia, não, né? Já é boa tarde, né, irmãos? Graça e paz. É um prazer estarmos aqui com vocês neste domingo, depois de tantos anos. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui juntos com os irmãos. E a gente carrega vocês no coração, em oração. A gente sempre ora por vocês, pelos pastores. Todas as segundas-feiras nós temos um culto de oração na nossa igreja. E algumas sextas-feiras a gente se reúne para buscar o Senhor lá no monte, próximo à nossa casa. E a gente sempre carrega vocês em oração. Então, vocês estão sempre sendo cuidados por nós em oração, apesar da distância, da falta de tempo, né, que muitas das vezes nos impede de estarmos juntos aqui, mas sempre estamos intercedendo por vocês. E eu acredito que vocês também estão sempre intercedendo por nós. E isso é evangelho, isso é corpo, isso é vida, isso é presença, isso é o Espírito Santo comunicando a nós a necessidade de vocês e o Espírito Santo comunicando a vocês as nossas necessidades lá em Minas Gerais. Então estejam sempre intercedendo, atentos, ligados em oração, porque estamos conectados sempre em oração lá em Minas Gerais, pelos irmãos, pela Igreja do Senhor, pelo corpo, né, que somos. Nós somos membros do mesmo corpo e por isso o Espírito Santo tem nos despertado a estarmos em oração um pelos outros. Amém? Nós somos muito gratos pela vida de vocês, pela vida do pastor Cifarne, pela vida da pastora Patrícia. Eu costumo dizer sempre para o Flávio, lá para os irmãos, que todos nós temos uma história. Eu tenho uma história, nós temos uma história. Uma história de vida, uma história de conversão. Então, apesar de alguns problemas, de alguns contratempos, de algumas situações que muitas das vezes nos impedem de chegarmos aqui, por estarmos longe, muito distante, mas dentro da nossa história existe a história do pastor Cifarne, da pastora Patrícia, que fazem parte da nossa história e nós não podemos deixar jamais de lembrar e de contar a nossa história, ignorando e desprezando a vida deles, porque eles também fazem parte da nossa história, da nossa vida, da nossa conversão. Amém? Não é verdade, irmãos? Então, todas as vezes que contamos a nossa história de missões, o nosso começo, o nosso chamado, porque estamos em Minas Gerais, nós sempre temos ele no meio da nossa história. Amém? Então, que Deus os abençoe, que Deus continue levando vocês a lugares, a caminhos, às nações mesmo, amém? Pois esse é o tempo de pregarmos o Evangelho, de vivermos o Evangelho. Esse é o tempo de nos doarmos mais, de nos posicionarmos e de realmente levarmos a sério aquilo que Cristo tem chamado a igreja para viver em tempos tão difíceis como nós estamos. Amém? Então, o Evangelho é sério, é seriedade, é poder de Deus e nós somos muito gratos a vocês aqui. Amém?
Lembrando que, na verdade, Flávio Michele, só para quem não conhece a história, na verdade, quando eu comecei a pastorear em 95, né, em dezembro de 94, assumindo a Metodista Federal do K11, o Flávio já congregava lá, né? Flávio Michele, a gente teve o prazer de evangelizar a Michele, de se converter, batizar a Michele. Flávio Michele foi o primeiro casamento que eu fiz, o primeiro casamento que eu oficiei, né? Quantos anos já de casado, Flávio? 27 anos. Foi a primeira vez que eu fiz uma cerimônia de casamento, foi dos dois. Estava aprendendo, não sei nem como é que ficou a situação, mas tomara ter sido bom, não sei, né? 98, Foi a primeira cerimônia de casamento que eu oficiei. Espero que tenha dado certo. Tudo deu certo até agora, estamos enfrentando lutas, crescendo. Juntos, amém. E a gente tem uma história, como a Michele falou, houve distanciamento, não só pela distância física, mas também por algumas questões ministeriais. A gente está se reaproximando, se reconectando com os irmãos que amamos muito. Conversei ali com a Michele, a charada Michele, que é nossa líder de missões. Já acertamos aqui para o dia 15 de março, culto de missões, estarem pregando para nós aqui. Aí vamos contar com mais calma a história da igreja lá, se conhecer a história de Vilas Boas, Dom Silvério e Guiricema mais uma vez, amém? Se nós vamos para cá, vamos orar abençoando esse casal. Pai, muito obrigado pela vida do Flávio, da Michele e da Júlia também. Que o Senhor possa abençoar essa casa, abençoar essa família. Eles voltem para Minas Gerais, para Visconde Rio Branco, protegidos pelo Senhor. Guarda na estrada de qualquer tipo de acidente ou incidente. Que eles cheguem em paz, abençoe aquela igreja. Sei que teus filhos têm enfrentado muitas questões, aprendido com a vida, lutando, crescendo. Que o Senhor os abençoe e os honre, que eles vivam tudo que o Senhor deseja que eles vivam. É o que nós oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Abençoe vocês. Tá lembrando que o Cláudio é primo dele, né? É parente também. Deus abençoe. Aplaudir o Senhor para a vida deles, irmãos. Amém? Obrigado, Flávio, Michele. Então, dia 15 de março, vocês vão estar aí ministrando o nosso culto de missões. Amém? Queria conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui no nosso culto hoje? Tem alguém pela primeira vez no culto da 100? Vocês incomodam de ficar em pé? Eu sei que você fica chateado, ficar em pé, mas só para te conhecer você melhor. Qual o seu nome, por favor? Qual o seu nome? Vinícius. Tem mais lá atrás também. Joyce e Inalva, acertei? Amém? A gente pode aplaudir o Senhor para a vida deles, irmãos, amém? Cadê? Vem cá, Pâmela e Fernando. Vem aqui na frente, aqui. Fica em pé um pouquinho mais. Vem cá, Fernando, também. Olha só, gente, vocês três, esse casal bonito aqui, o Vinícius, fica um pouquinho mais em pé. A Tâmara e o Fernando, a Tâmara e o Fernando vão acompanhar vocês, se quiserem, só ali dentro rapidinho, a gente quer orar por vocês, dar um presente da igreja para vocês, uma lembrança pode ser, então acompanha esse casal aqui, pode acompanhar os rapidinho, a gente quer dar um presente a vocês. Vinalva, acompanha aqui o Simone, ajuda a acompanhá-los aqui, a Tâmara e o Fernando, a gente quer dar um presente para elas, traz aqui, por favor, a gente quer dar um presente a vocês e orar por vocês antes de vocês irem embora, tá bom? Gente, mais dois avisos rapidinho, antes de encerrar. O pessoal da cozinha está fazendo um apelo. Esses almoços dos domingos, primeiros do ano, são para ajudar a nossa obra da igreja. Poucos almoços foram vendidos. Então, faz como eu. Por exemplo, não vou almoçar aqui hoje, tenho outro compromisso. Já encomendei minha quentinha para hoje à noite. Você encomenda a quentinha para jantar já. Uma forma de você não trabalhar para jantar em casa com mais calma e abençoar também a igreja, tá bom? Lembrando também que nós precisamos buscar as crianças, que hoje as crianças do maternal estão juntas com as crianças do berçário. O berçário foi passado do maternal, então quando for buscar a sua criança que está no berçário, vá direto para o maternal. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Tem alguém que fez aniversário de segunda-feira até hoje, gente? Alguém fez aniversário de casamento? Sobe aí, Luiz. E fez aniversário de vida, de casamento, de segunda-feira até hoje, a gente quer orar abençoando sua vida. Vê se esqueci alguma coisa aqui. Lá, gente, amém. Perguntar a sua idade não, que é delicado perguntar uma dama. Vamos perguntar. Pode mais para cá um pouquinho, gente. Passou um pouquinho dos 15 já, Aninha. Luiz passou dos 20, de 40. Já, Luiz? 40, isso aí, 40. Hoje mesmo? É hoje? Olha aí, bênção. Dia do aniversário da pastora Núbia também, de Jacarepaguá, da Bispa Ana Almeida, foi aniversário hoje, gente importante, né? Quantos anos de casamento? 27 anos de casamento. Primeiro aniversário de casamento? Glória a Deus, aleluia, coisa boa. Quantos anos, brother? 23? Isso aí, glória a Deus, né? E a Aninha passou dos 15 um pouquinho. Se vai orar abençoando esse povo, foi aniversário de vida, de casamento, que Deus possa honrá-los. Estenda as mãos para cá mais uma vez, por favor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que completou mais um ano de vida.
Ó Deus amado, o ano de casamento também. Queremos louvar a vida dos irmãos, louvar o Senhor pela vida desses irmãos, pelas famílias estabelecidas no Senhor também, que o Senhor possa honrá-los, que seja um ano surpreendente na vida deles, de muitas novidades da parte do Senhor. É assim que oramos e cremos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Aplauda o Senhor. Um bom domingo, vão com Deus. Até a próxima semana.